destacar o seguinte: isso daí é uma análise que eu sempre faço. Isso é o preço de uma guerra centrada no desgaste e no atrito. Porque não há estabilidade plena no perímetro operacional quando você tem uma guerra centrada no desgaste e no atrito. Porque vão ter flancos que vão ser mais vulneráveis que outros. E a Rússia tem uma fronteira de 2.000 quilômetros com a Ucrânia. Não estou minimizando. A primeira coisa que eu fiz na minha análise aqui foi denunciar a negligência do alto comando militar em Moscou com a inteligência de campo em relação a esse ataque furtivo. Ou seja, o primeiro ponto que a gente fez foi essa análise crítica. Foi denunciar as prisões feitas de civis e militares russos. Foi também mostrar justamente que está tendo muita perda, sim, entre russos. Porque ali pegou o pessoal da tropa de fronteira, que embora seja treinado, não tinha muita gente ali, e recrutas. Agora, o preço maior em termos estratégicos e táticos vai ser para a Ucrânia, isso é fato. Isso é fato, porque perdeu já uma coluna inteira de strike hoje. Perdeu uma coluna inteira de strike que já está raro. Ou seja, ele está, assim, queira ou não, para fazer essa operação, tem que ser comandos com treino, com treinamento, infiltração atrás das linhas inimigas, em manobras ligeiras, em tiro tático de blindado, em movimento, e também com capacidade também de sabotagem. Então, além da infiltração e da sabotagem, isso tudo para treinar um combatente leva muito tempo. O cara tem que ser experiente. Não é jogar qualquer um lá, não. Essa operação não pode ser feita simplesmente com recruta ou com mobilizado que está sendo jogado lá para o Donbas para tentar segurar terreno para Volchansk. Pegou as melhores tropas remanescentes da Ucrânia para fazer essa operação. Só que elas vão ser aniquiladas. Elas vão ser destroçadas. Isso é fato. Por quê? Repito, vão manter cabeças de ponte, ainda que temporariamente, muito precárias, sujeitas a ataques de aviação. Olha, teve aí um ataque de Sukhoi 25, em baixa altitude, hoje, que é até complicado de ver. Quantidade de morto, despedaçado. É até meio macabro o vídeo. Então, com as bombas FAB, com módulos convertidos no PMC. Então, eu só estou querendo mostrar que gera a curto prazo um efeito sentimental, moral, vantajoso, mas não vai produzir alguns objetivos supostamente declarados com essa ofensiva, com esse contra-ataque ucraniano ali na região de Kursk, que seria realocar e gerar um redirecionamento das forças russas de Volchansk e Glubkoy ali no norte de Kharkiv. E, em segundo lugar, gerar uma barganha estratégica para uma futura negociação. Prever isso é brincadeira. É brincadeira, porque, desculpe, a Rússia não vai negociar com 1 centímetro quadrado do seu território tendo ocupação de ucraniano, mas não vai mesmo. Se o Kremlin fizer qualquer barganha nesse sentido, se retirar de uma determinada área do teatro de operações para a Ucrânia desalojar um assentamento de 30, 50, 100, 200 ou 1.000 habitantes, é brincadeira. Isso aí é não analisar a realidade, a real política que cerca o Kremlin nisso. O que vai ter é uma cobrança, que isso daí o senhor já analisou e já falou claramente, vai ser uma cobrança cada vez maior, pressão no Kremlin, dos círculos mais nacionalistas, do hawkish, para um ataque mais fulminante e finalmente expandir essa buffer zone. Porque a operação em norte de Kharkiv, eu falei que não era uma ofensiva, eu falei que era uma manobra diversionária para realocar reservas ucranianas de Kupiansk, ali da região do Donbas, englobando ali o Avdiivka, englobando ali a área de Toretsk, etc., para aquela área. Não à toa, o Sirsk jogou 30 batalhões ali, 30, desguarnecendo outras áreas. Então, voltando a repetir, é muito importante destacar o seguinte: a Rússia não vai ceder barganha em relação a um assentamento ou outro ou qualquer ocupado por 1, 2 meses pela Ucrânia. E eu volto a falar, hoje eu tive um debate forte nos nossos grupos. Não analisem o teatro de guerra por pura e simplesmente cores de mapa de quem ocupa aquele assentamento ou outro. Meu Deus do céu, na história militar, o professor Farinazzi acabou de falar, ceder terreno muitas vezes é mais vantajoso para aniquilar o inimigo
do que controlar uma determinada posição. Isso daí foi muito verificado em diferentes conflitos. Então, fica aqui a minha ressalva sobre isso.